A cidade de Spoleto também teve sua participação na vida de Francisco. Foi na fonte de Clituno que ele descansou junto com um escudeiro. Eles tinham partido de Assis a cavalo para uma das cruzadas. Francisco arde em febre e dorme na fonte de Clituno e tem um sonho que inspiraria novo rumo à sua vida. Segundo Celano, uma voz lhe pergunta de quem ele poderia obter mais préstimos, do servo ou do Senhor. Francisco responde, do Senhor, e a voz continua, por que então insistes em procurar pelo servo? Francisco então faz a solene pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E a voz diz, volte para Assis e lá te direi o que fazer. Francisco assim dá toda a sua armadura ao companheiro e volta para Assis completamente, sem nada, causando logicamente a ira do pai que tinha gastado uma verdadeira fortuna por uma boa armadura de verdadeiro guerreiro, e Francisco desiste de tudo. Naquela época, o ideal de ser cavaleiro era muito forte em todos os jovens da época, porque eles tinham a possibilidade de assim obter um título nobre, voltando vitorioso das guerras. E Francisco também, como todos os outros, ambiva esse título. Ele queria muito esse título. Bom, e Francisco assim desiste de tudo para que essa voz diga para ele o que ele realmente deve fazer da sua vida. Em Spoleto, na Catedral de Santa Maria Assunta, ainda se encontra a carta autografada original que Francisco escreveu para Frei Leão. Os biógrafos não sabem bem quanto ao local em que Francisco tem escrito essa carta, mas todos presumem que ele estivesse no eremitério que fica na sagrada montanha de Monte Louco, a apenas 8 quilômetros de Spoleto. Se quisermos compreender melhor Francisco, precisamos deixar a parte turística e mergulhar nos eremitérios, porque depois da conversão de Francisco, ele dividia seu tempo entre a pregação nas cidades e o isolamento no topo das montanhas, onde ele jejuava, orava e muitas vezes falava com Deus. Nos diz Celano que o mundo tornara-se insípido para Francisco, que se alimentava do néctar celestial, e as delícias que ele encontrava em Deus tornavam-no sensível demais para as preocupações grosseiras do homem. Vamos então ao éremo de Monte Louco? Oi, gente! Então hoje nós iremos passear aqui no éremo de Monte Louco, que fica bem pertinho de Spoleto, no topo do Monte Louco, a uns 800 metros de altura. Francisco construiu 7 minúsculas celas de madeira em 1218, pertinho de uma igrejinha dedicada a Santa Catarina de Alessandria. Pouco depois, construíram um convento ao redor dessas celas, mas deixaram elas intactas. São construções feitas com as mãozinhas de Francisco e dos seus companheiros. Vamos lá? Aqui encontramos um poço que diz a lenda que Francisco, em busca de água, fez brotar ali uma fonte de águas límpidas diretamente da rocha. Esse é o eremitério mais típico franciscano.
e se sente muito forte a presença do pobrezinho de Assis. Sentimos também a presença dele no bosque sagrado, situado nas imediações do convento. Os romanos da antiguidade santificaram a montanha por causa das árvores seculares, para impedir que elas fossem extirpadas a cada ano. Tem uma placa ameaçando quem derrubasse uma árvore teria que pagar uma multa e o sacrifício de um boi em honra de Júpiter. Linda Bird comenta que Francisco teria aprovado a iniciativa dos romanos para proteger as árvores, mas de certo teria reivindicado também a proteção do irmão boi. Bom, pessoal, eu adoro os eremitérios, porque neles podemos mergulhar no franciscanismo primitivo. Na natureza, se nos recolhemos em prece, fica bem mais fácil visualizar Francisco caminhando ao lado dos irmãos animais, sob a copa das árvores. Mas voltemos ao drama de Francisco. Quando ele se sente bem para sair de Spoleto e voltar para Assis na primavera de 1205, ele já não acalentava mais o sonho de tornar-se cavaleiro, mas também ainda não tinha outro sonho para substituí-lo. Francisco volta à sua vida de sempre. Era o rei das farras de Assis, visto que ele bancava fartos jantares para seus amigos. Mas em uma noite de verão, depois de um farto jantar, Francisco caminha pelas ruas de Assis com seus amigos e de repente fica paralisado, em transe. Seus amigos brincam, dizendo que ele está pensando em se casar. E Francisco diz assim: minha esposa será a mais nobre e mais bela do que todas as outras que vocês conhecem. Excederá as outras na beleza e na sabedoria. Francisco quer casar com a senhora pobreza, casamento bem mais profundo, porque ele, naquele momento, assinava um compromisso de ser fiel a uma causa bem maior, a causa do Evangelho, não somente pregada com palavras, mas integralmente vivenciado por ele em companhia da Senhora Pobreza. A primeira etapa da conversão de Francisco foi muito dolorosa. Ele buscava ardentemente por aquela voz que o instruía de voltar para Assis, mas até então houvera silêncio e um substancial sentimento de culpa. Segundo os biógrafos antigos, a mãe dele, Pica Bernardone, era profundamente religiosa, enquanto que seu pai, Pietro Bernardone, não estava feliz com o novo percurso do filho. Relata a legenda dos três companheiros que Francisco começou a doar pão e suas próprias roupas com o consentimento da mãe, e que foi próprio ela que o aconselhou a partir em peregrinação para Roma naquele mesmo ano. Eu já contei para vocês no outro episódio a importância do ano de 1205 na conversão de Francisco, e lá eu conto do percurso dele em Roma. Não toco em vossas divisões de formas, mas enfatizo a substância da ideia do Cristo, de que todas as vossas crenças nasceram. Quero que se reanime a fé desfalecente em vossas almas, nas coisas eternas, já escritas com tanta simplicidade,
que de novo viva o singelo espírito do Evangelho e vos torne todos irmãos. É somente disso que o mundo precisa, e essa é a solução para todas as crises. Não são necessários novos sistemas, é preciso que surja o homem novo. Bom, gente, então é isso. Aqui eu termino mais um passeio com vocês, com muita alegria. Eu espero todos vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos. O progresso se encontra no amor recíproco que une e nunca na rivalidade que divide.